Bolsonaro vive hoje um verdadeiro drama na UTI, nas duas, na UTI convencional, porque ele está com um problema de obstrução intestinal, mas também na UTI política, porque hoje Bolsonaro vive por aparelhos politicamente. Eu não tô brincando. Toda a experiência de Bolsonaro no PL foi um fiasco. E aquilo que nós já estávamos falando há algum tempo vai se concretizar. O PL reduziu mais uma vez a projeção para as prefeituras agora em 2024 e eles estão falando de no máximo 700. Acho que não chega a 600. E isso tudo vai mostrar que o Bolsonaro definhou politicamente e ele será descartado pelo PL. Mas o que você acha dessa situação? Mostra o enfraquecimento político de Bolsonaro? Ele vai ser derrotado no Rio de Janeiro? Foi um fiasco o Bolsonaro no PL? Se você curtiu esse fiasco, deixa o like e se inscreva no canal. Nós estamos já falando sobre esse ano decisivo do Bolsonaro há muito tempo. E todas essas notícias e essas reduções de projeções do PL mostram que a experiência de Bolsonaro no partido deu errado. Porque o Valdemar Costa Neto trouxe o Bolsonaro para dentro do PL, houve uma possibilidade ali do Bolsonaro vencer 2022, não ganhou, a bancada do PL aumentou de tamanho sim, mas houve um racha dentro do partido, uma disputa muito grande que agora não está mais dando os resultados que eram esperados. Isso tudo vai refletir diretamente no Bolsonaro, porque 2024 é o ano da confirmação que Bolsonaro se enfraqueceu politicamente. Nós vimos ao longo do ano de 2023 vários fiascos de Bolsonaro. Os mais sensíveis, na minha opinião, foram os depoimentos dele na Polícia Federal. O horário, o local, todas as vezes isso era sabido. Mas os apoiadores iam? Não. E as manifestações públicas de Bolsonaro também não iam ninguém. Com exceção de São Paulo no dia 25 de fevereiro, o resto fiasco atrás de fiasco. O próprio ex-presidente percebeu que ele perdeu o capital político e ficou preocupado. Tanto que o Ricardo Noblat falou, Bolsonaro não vai admitir isso publicamente, mas ele sabe que houve uma perda política. Um segundo. E agora essa perda política do Bolsonaro começa a se refletir no PL. Porque segundo informações da Bela Megali, do O Globo, mais uma vez o partido reduziu a sua projeção e o seu objetivo para as prefeituras. Nós tínhamos a informação que Valdemar Costa Neto projetou a eleger 1.800 prefeitos. Depois ele caiu para 1.500. Eu tenho repetido essa história já faz alguns vídeos para vocês. Depois eles já ajustaram para 1.200, 1.500, chegaram a 1.200 mil e pararam em 1.000. E eu falei, vão chegar no ponto que vão falar 800 e olhe lá. E agora, confirmado. O PL tem a projeção de fazer, se muito, 700 prefeitos. Eu aposto com vocês, e aí você pode colocar nos comentários que eu quero saber a sua percepção. Não vão eleger nem 600 prefeitos. Nem 600 prefeitos serão eleitos. Ah, mas 700 é um número grande. É um número pífio para quem tem 1 bilhão de fundo partidário. Para quem tem 95 parlamentares, deputados federais. É um número pífio. E eles vão focar em cidadezinha pequena, que não tem segundo turno. Então em grandes centros, que são os locais que puxam voto, não vão ter. O melhor exemplo que eu dou para vocês é Alagoas. Alagoas, a família do Renan Calheiros, ou o grupo do Renan Calheiros, melhor dizendo, comanda quase 80% das prefeituras do estado. Tudo no interior. E Arapiraca também, porque o Luciano Barbosa agora virou aliado dele de novo. Mas onde está o grande centro puxador de votos e definidor do futuro do país, do estado? Maceió. Então o Renan, mesmo com toda a força que ele tem no interior de Alagoas, ele não consegue ter uma vida mais tranquila porque ele não tem Maceió. E isso está ameaçando o futuro político dos Calheiros com o governo do estado. Então não adianta ter muita cidadezinha pequena. O importante é ter punch em capital. E estava muito claro para nós que o PL iria fracassar por conta do fiasco da janela partidária. O PL cresceu só 30 prefeituras. Muito longe das 300 e tantas, né? Que o PSD do Gilberto Kassab cresceu. O PSD tá com mais de 1.000 prefeituras. O PL não vai fazer isso. O PSD vai encolher? Vai encolher. Mas hoje o PL tem 371 prefeituras. 371. Quantas dessas prefeituras são relevantes? Essa é uma discussão que precisa ser feita.
E como que o partido que tem um furo partidário gigantesco tem Bolsonaro fracassou na filiação dos prefeitos na janela partidária? Porque ninguém quer se aproximar de Bolsonaro. O capital político dele mingou, já era. E o Lula acerta ao se opor e se colocar como adversário um candidato que não existe como Bolsonaro. Primeiro porque ele está inelegível e segundo porque ele não tem força política. Não tem força. Essa situação, pessoal, das prefeituras, ela é importante pelo seguinte. As prefeituras, elas pavimentam as candidaturas ao Senado. O PL quer aumentar a quantidade de senadores. Com uma quantidade grande de senadores, eles já jogaram a toalha com relação a 2026. 2026 é do Lula, mas eles querem fazer uma bancada grande no legislativo para ficar pressionando o governo. E com uma bancada grande de senadores, o PL consegue pautar impeachment de ministro do Supremo e fazer presidente da casa. Só que quanto mais difícil for a campanha municipal de 2024 para o PL, mais difícil vai ser para atingir os objetivos em 2026. Essa é a grande questão. É isso que está em jogo. E como o PL tem problemas também internos, vai ficar ainda mais complicado para o partido performar bem agora em 24. Há um racha do Bolsonaro com o Valdemar Costa Neto. Os caras não se entendem. Há um racha do bolsonarismo com a ala mais antiga do PL. Vai dar pau, não vai prosperar. E o Valdemar Costa Neto não pode se comunicar com o Bolsonaro. Eles não conseguem se articular politicamente. Já estava sendo cantada essa bola e que a crise interna do partido iria prejudicar e muito o desempenho do PL na campanha municipal. E é o que está acontecendo. O PL vai sucumbir por conta do bolsonarismo. Do bolsonarismo. Isso vai afetar muito a campanha no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o local mais importante para nós observarmos em 2024. Por quê? Porque foi lá que o Bolsonaro escolheu a dedo o seu candidato. Em São Paulo ele não escolheu, no Rio escolheu, que foi o Alexandre Ramagem. Ramagem corre um sério risco de não ir ao segundo turno. Ele está em terceiro em algumas pesquisas. Ele vai ficar fora. Uma derrota de Alexandre Ramagem é uma derrota direta de Bolsonaro, porque Ramagem é o candidato do Bolsonaro. Em 2022, Bolsonaro venceu Lula na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o reduto político do Bolsonaro e ele está prestes a sofrer uma derrota duríssima, duríssima com o Alexandre Ramagem. Tudo caminha para uma derrota humilhante do Bolsonaro. Acabou, já era, foi um fiasco. E é claro que ele está preocupado, óbvio, porque ele vê que ele não tem força política, ele vê que ele não está ajudando o partido e ele percebe que ele está sendo descartado. Porque o Bolsonaro solicitou ao Valdemar Costa Neto que não entrasse com recurso contra o Sérgio Moro no TSE. Porque se o PL entrar com recurso, ou se o PL entrasse com recurso no TSE, ele iria legitimar o tribunal como uma corte julgadora. E o Bolsonaro quer deslegitimar o tribunal por conta dos processos contra ele. O Bolsonaro pediu, o Valdemar Costa Neto deu uma banana pro Bolsonaro, porque o Bolsonaro não manda nada no partido, e entrou com recurso. Isso mostra uma fraqueza. E quanto mais fora do jogo político o Bolsonaro estiver, mais outras lideranças ascendem politicamente e ele dilui o poder dele, se enfraquecendo na hora de enfrentar o judiciário, porque ele precisa se colocar como sendo a grande liderança de direita, porque se ele ficar fora de 2026 é como se toda a direita fosse tolhida da disputa, e ele pode usar esse argumento. Só que quanto mais Bolsonaro se enfraquece, mais outras lideranças surgem, como no caso do Tarcísio de Freitas, que está sendo visto como alguém importante para fazer pontes entre os bolsonaristas e o judiciário, facilitando assim processos de cassação dos bolsonaristas que estão com a corda no pescoço, caso do Jorge Seife. A situação de Bolsonaro é crítica, ele afunda, ele definha. 2024 está sendo um ano terrível para o Bolsonaro, terrível. Que erro do PL ter colocado Bolsonaro. Bolsonaro hoje, politicamente, vive de aparelhos em uma UTI política. Ele está na UTI, ele está lá internado no hospital, e termos literais, mas metaforicamente falando, também. Bolsonaro hoje está na UTI política, vive um drama nessa UTI e está longe de terminar.